Então, uma coisa que está chamando muito a atenção nos últimos tempos do YouTube foram debates assim marcantes em que a, a direita, né, eles acusam sempre a direita de ter um apelo, buscar um apelo emocional, não ter debates sérios com propostas para melhorar o Brasil e tal. E a maioria do público desses debates, não sei se é porque eles se organizam para fazer isso, mas quase 100% dos comentários é de esquerda, falando a direita tomando pau em todos os debates. Aí tem um cara falando, não, com esses sempre os comunistas são mais preparados que a direita para debater. Sempre a impressão geral que passa no público é essa, de que a esquerda é infinitamente superior. Mas teve dois debates muito interessantes que eu acho que tem que ser analisados para entender essa situação. E o primeiro desses debates é do Jones Manuel com aquele Eduardo Moura, que ele acusou ele de defender o estupro de mulheres e crianças pelo Hamas, que ele acabou tendo uma frase infeliz: eu não sou sommelier de resistência. E aí depois ele tentou se corrigir e tudo mais, mas não adiantou. Então aquilo pautou as discussões sobre a violência revolucionária da esquerda na internet. E eu acho que o cara conseguiu, de certa forma, uma vitória moral no debate, porque o pessoal da esquerda sempre colocou como se tecnicamente o Jones fosse infinitamente superior, falava de propostas, falava de Brasil, e o outro cara falou de um assunto que não tinha nada a ver, como se o estupro de mulheres pelos terroristas fosse uma coisa sem importância. O que é importante é o preço do gás, preço da passagem de ônibus. Isso aí, o que está acontecendo nos outros países pode ser estupros, barbaridades, não tem importância. O que importa é o meu dinheiro. Então é o materialismo boçal. É a mentalidade cruel, desumana do individualismo boçal, do materialismo boçal que impregnou a sociedade brasileira. E a esquerda sabe se aproveitar muito bem disso, que quando aí chega algum cara falando comunismo matou milhões de pessoas. Eu não quero saber se matou milhões de pessoas. Isso é bobagem. O que importa é o preço da passagem de ônibus. Então é desumanidade total, absoluta, que ganhou muita força na sociedade brasileira. Os comunistas reforçam isso. Dizendo então, como eles sabem que se for para a disputa ideológica mais ampla, eles vão perder, porque sabe que o comunismo é a ideologia mais assassina, que causou os efeitos mais desastrosos da história da humanidade. Eles falam, não vamos falar disso, que isso coisa da Rússia, da União Soviética, não tem nada a ver com a realidade do Brasil, o importante é o preço da passagem de ônibus. Aí é a mesma coisa com o aborto, eles correm de falar desse assunto do aborto, custe o que custar, porque eles sabem que vão ser prejudicados se falarem nisso. E teve até um comentário aqui que o cara colocou: o problema dessa direita é que não tem projeto nenhum, a não ser coisas triviais como falar de aborto, como se eles se preocupassem com isso. O povo quer saber de coisas práticas. Então, ou seja, não pode, o assassinato de bebês não tem importância não. Se falar de aborto no debate é até uma falta de educação. Igual o Pavanato, que levou lá o fetinho no debate com o Gustavo Machado, todo mundo pensa, não, esse é um ignorante falando de aborto, enquanto o Gustavo Machado está falando de economia, propostas para melhorar a vida do trabalhador. O aborto não tem importância nenhuma, pode matar as crianças, a vida das crianças não tem importância, o que importa é o meu dinheiro, o que importa é o preço da passagem de ônibus. Então essa é a mentalidade do materialismo boçal, que se impregnou fortemente no Brasil
e a esquerda se aproveita disso para pautar os debates e fugir dos assuntos que eles vão ser prejudicados. Então o debate com esse Eduardo Moura, do Jones Manuel, por mais que o Eduardo Moura não tenha sido um debatedor muito bom, e na maior parte do tempo, ele conseguiu uma coisa muito importante e que indica o caminho para os próximos debates da direita, que é ter armado uma situação que ele não deixou o Jones Manuel fugir dos assuntos essenciais para a direita e que mostram que a esquerda é assassina e desumana. Que no caso ele não falou do aborto, mas ele falou do apoio a grupos terroristas que estupram mulheres. Então ele falou, não, você não vai fugir desse assunto não, eu vou falar até o fim. E falou, você defende o estupro de mulheres do Hamas. E ficou repetindo isso o tempo todo. E com isso, mesmo que as classes mais esclarecidas, mais iluminadas, vamos dizer, que se acreditam, se consideram iluminadas da esquerda, tenham classificado o debate como uma vitória total do Jones Manuel, que apresentou propostas, falou de vários assuntos, o outro ficou só gritando. Aquilo incomodou a esquerda. A esquerda sentiu. Depois o Jones Manuel foi se justificar, todo atrapalhado, voltou atrás no que ele falou, se atrapalhou todo. E muita gente colocou vídeos comentando aquilo, comentando o absurdo. Então o cara fez uma palhaçada lá, não uma palhaçada, né, de certa forma, mas fez um escândalo, falou, não, fala na minha cara, você não é homem, você é um lixo humano, não sei o quê. E mostrou o que e como resultado, todo mundo ficou comentando sobre aquilo, sobre o absurdo da violência revolucionária da esquerda, que é o apoio realmente incondicional a grupos terroristas e que cometem atrocidades. E coisa que o Kim Kataguiri tentou fazer um pouco no debate com o Jones Manuel, mas acabou sendo ridicularizado. Ele falou, se fosse você me mataria. Aí todo mundo falando, o Kim quer ser morto pelo Jones Manuel porque ele está apaixonado por ele e não sei o que, quer que ele mate o Kim com os braços fortes. Ridicularizou o Kim no final das contas e aquilo não serviu para nada. Mas isso mostra também que a esquerda é desumana, brutal e segue a violência infinita. E nesse debate, o próprio fato das pessoas ficarem debochando do assassinato mostra isso, que no fundo para eles tanto faz, matar o Kim, matar milhões de pessoas, isso para eles é banal. E eles deixaram isso bem claro, só que o Kim não soube aproveitar isso e acabou se atrapalhando. Agora esse Eduardo Moura não, ele pautou o debate, ele gerou uma repercussão muito grande de indignação contra os absurdos que o Jones Manuel estava defendendo, que é uma coisa que os outros não conseguiram fazer. Aí você vê que se ele é um ignorante, ele é um doidinho, que não representa nada, por que eles ficaram tão incomodados, tão ofendidos com o fato de ele ter falado uma verdade, que a esquerda apoia grupos terroristas, inclusive o estupro e a tortura. O apresentador lá do podcast, você viu que ficou desesperado. Depois o Eduardo Moura queria falar uma coisa, ele ficou desesperado, não deixava o cara falar. Não, porque você atrapalhou, você chegou atrasado, você fez isso, fez aquilo. Mas você podia perceber que, na verdade, eles estavam indignados com aquilo que eles consideravam uma falta de educação. Você falar a esquerda matar, estuprar, torturar, isso aí não tem problema. Agora, você falar que eles defendem isso é uma falta de educação inaceitável. Aí o cara ficou indignado com o Eduardo Moura ter trazido à tona esses assuntos aí e passou o resto do debate dando esporro nele, criticando. E ele, no final, não ligou muito, porque ele não estava nem aí mesmo para as regras que a esquerda estabeleceu, então que se foda. E com isso leva a outro debate que eu estava assistindo, que é do Adrilles com o Gustavo Machado. Que aí o Adrilles
estava falando sobre as velhinhas presas no 8 de janeiro, aí o Gustavo Machado falou, eu quero que morram, eu quero que sofram mesmo, eu dou risada do sofrimento delas. Aí o Adriles ficou indignado, começou a gritar e falou, você está defendendo tortura, você está defendendo uma coisa desumana e tal, mas não teve o mesmo sucesso que o Eduardo Moura. Ele devia ter confrontado, realmente, devia ter falado, você é desumano e brutal, e é por isso que a justiça tem que perseguir os comunistas e deixar eles sem saída, porque os comunistas são desumanos, brutais e assassinos, que defendem o assassinato em massa, tortura, e que no final das contas isso deu munição, deu uma justificativa legítima para as pessoas que defendem a ditadura militar. Porque se o comunista é isso, que dá risada da tortura das pessoas, eles tiveram que reprimir o comunismo da forma que tinha o alcance deles mesmo. Então, você vê o Gustavo Machado falando, não, as velhinhas têm que morrer, têm que ser torturadas mesmo. E quanto mais as velhinhas são torturadas, mais eu dou risada disso. Então você imagina alguém falando isso da Dilma Rousseff, da Miriam Leitão, dos esquerdistas perseguidos e torturados pela ditadura? Você imagina alguém falando, não, a Miriam Leitão foi torturada, eu dou risada mesmo, tem que ser torturada mesmo. Você imagina alguém falando isso? E se alguém falasse isso, ia causar um escândalo e ia ser preso. Então a história da hegemonia da esquerda, que o pessoal da direita não sabe, não tem muita base, o ideal seria que tivesse pesquisas mostrando isso de forma que não desse margem para dúvida nenhuma, que a esquerda tem a maioria das universidades, tem a hegemonia absoluta sobre a cultura brasileira. Só que uma coisa que é inegável, que demonstra essa hegemonia também, é isso que eu falei, o fato de que se alguém aparecesse aí debochando, ridicularizando das pessoas torturadas pela ditadura militar, a pessoa seria presa. E, por outro lado, ele pode debochar e ridicularizar as pessoas torturadas aí no 8 de janeiro, que isso não vai dar em nada. Você vê, até a Michele Bolsonaro foi acusada de um monte de baixaria lá pela Joyce Hasselman, processou e não deu em nada. Então você imagina se fosse uma mulher, um ícone da esquerda sendo processado. Então essa parcialidade do judiciário já mostra que a esquerda tem hegemonia absoluta. E a direita deveria saber explorar esse fato, explicar isso melhor. Falando em neutralidade, né? É muito engraçado que o pessoal da direita sempre fala que não existe neutralidade, que a ciência não é neutra, as universidades não são neutras, estão transmitindo o discurso da classe dominante, do capitalismo, que eu não sei de onde eles tiraram isso, mas ao mesmo tempo eles tentam se blindar das críticas da direita, usando a ciência como instrumento. Então eles sempre falam o negócio da pandemia, que o Bolsonaro negou a ciência falava que era para prender, para fazer o lockdown, e eles não quiseram. E no caso do Adrilles, ele falou, não, a ciência não diz nada, não diz isso, a ciência não diz pelo método científico, pesquisas científicas sérias, não tem nada provando que a esquerda domina as universidades. Mas é óbvio, qual o interesse que os grandes institutos vão ter de fazer uma pesquisa investigando se a esquerda domina? Se eles querem que domine mesmo. Então é lógico que a ciência não é neutra. Isso é uma palhaçada que a esquerda sabe que a ciência não é neutra, mas eles usam isso para enganar o pessoal da direita nos debates. E a ciência, outra coisa, foi sobre pesquisas jornalísticas, que eles cobram muito. Igual o negócio que o Adriles falou, não, eles torturaram velhinhas no 8 de janeiro. Aí o cara falou lá, não, mas saiu uma pesquisa mostrando que a maioria eram homens, não era, só tinha não sei quantos velhinhos. Mas mesmo que tivesse uma única, o Adriles no final se atrapalhou, não respondeu direito, ele deveria ter falado, mesmo que tivesse uma única velhinha torturada, isso seria aceitável? Porque a maioria são homens?
Então você você dizer que até mesmo a indignação com a tortura de uma pessoa tem que se submeter ao que a ciência diz, fala, não, então a ciência mostrou que a maioria era homem, então você tem que aceitar. Então mostra que a ciência é totalmente parcial e cagando regras sobre valores morais que não deveria fazer e sendo usada a favor de um grupo ideológico da esquerda. Então isso mostra que a ciência é totalmente instrumentalizada pela esquerda. Então isso lembrou também outra coisa do debate do Jones Manuel, que o Jones Manuel, né, que é comunista radical, aliás o próprio Gustavo Machado também, eles deveriam saber que não existe neutralidade. A ciência neutra é um fetiche que os burgueses criaram. A ciência sempre serve a uma classe ideológica dominante, que hoje é a esquerda, é o progressismo. Então é evidente que a ciência serve ao progressismo. Não precisa nem criar um discurso ideológico, é só ela se recusar a fazer uma pesquisa que não é interessante para eles. Igual essa pesquisa. Em algum momento alguém já fez uma pesquisa sobre os assuntos de todas as publicações acadêmicas no Brasil para dizer quem que domina, se é a esquerda, se é a direita? Ninguém nunca fez. E lógico que não vai fazer, porque não é interessante. Se por acaso der que a maioria é de esquerda, não vai ser interessante para eles. Então ninguém nunca vai encomendar essa pesquisa. Então a simples omissão de não encomendar, não dar recurso para que essa pesquisa seja feita, já mostra que a ciência é totalmente parcial, instrumentalizada pela esquerda e usada para defender as pautas de esquerda. Isso aí todo mundo da direita deveria ter na ponta da língua. Mas é claro, o pessoal não estuda o suficiente, está longe de ter esse esclarecimento para dizer isso. Mas aqui também o Jones Manuel falou, quando o Eduardo Moura falou da mulher que tinha sido estuprada várias vezes, teve que fazer uma cirurgia para ser refeito lá o corpo dela, que ela sofreu muito. Aí o Jones Manuel falou, não, isso é fake news, porque ela não fez, nesse vídeo que você está mostrando, ela não fala disso, ela fala de outra coisa. Mas não interessa se aquele vídeo ela falou ou não, daquilo, ela era fato que tinha acontecido aquilo, mas ele usou esse fato, não, isso aí você está inventando, porque nesse vídeo ela não fala nada disso, para reforçar a ideia de que a direita está sempre inventando teorias da conspiração e não se baseia no rigor científico, e a esquerda se baseia no rigor científico imparcial, que nessas horas eles falam que é imparcial. Então é um absurdo muito grande. E no caso do Adrilles, deu para ver que ele foi engolido pela estratégia da esquerda. E no caso desse Eduardo Moura, ele foi mal no debate, assim, se você for analisar tecnicamente, mas ele conseguiu uma vitória importantíssima, que foi chamar atenção para a brutalidade e desumanidade da esquerda. Então, o que está acontecendo é que, assim, a direita teve algumas vitórias nesse debate. Teve o debate do Gustavo Machado com o Miorim também, que o Miorim foi superior. Apesar de eu não considerar o libertarianismo de direita, considerar o libertarianismo uma parte da esquerda, uma ideologia revolucionária progressista. Só que, nesse caso, ele defendeu alguns pontos específicos que ele concorda com a direita. E você vê que os libertários e anarcocapitalistas são superiores ao marxismo. Então, assim, se a direita mesmo não tem, mas libertários e anarcocapitalistas superiores ao marxismo, isso tem. E nos comentários isso se reflete um pouco, mesmo nesse debate que os anarcocapitalistas foram melhor, nos comentários todo mundo puxando o saco da esquerda. Isso mostra que é um artificialismo, porque contra o Adrilles, realmente, o Gustavo Machado foi melhor. O Jones Manuel contra o Eduardo Moura, ele apresentou mais propostas, falou mais de política, de vários assuntos. Então, para quem está assistindo, realmente tem margem para dizer que ele foi melhor. Mas nesse caso do Miorim com o Gustavo Machado,
não tem mais nenhum. Foi melhor em todos os aspectos, e mesmo assim o pessoal puxando o saco do Gustavo Machado. Então dá para ver que isso é artificial, mas mesmo assim, mesmo tendo artificialidade nessa torcida dos debates aí, a esquerda, apesar da direita ter em alguns momentos conseguir uma vitória, conseguir chamar atenção para a brutalidade da esquerda, a esquerda prevalece e está recuperando a hegemonia intelectual que tinha perdido na época do Olavo de Carvalho, porque o Olavo não tem sucessores. O Miorim, o Cogos, que já foram melhores em alguns debates contra a esquerda, são uma parte da esquerda revolucionária também, que é o libertarianismo. Agora, o conservadorismo, a direita mesmo, não consegue ter sucesso. Então, eles teriam que aprender, que é o que eu tentei fazer por muito tempo, fazer uma crítica conservadora ao libertarianismo e absorver o que o libertarianismo tem de bom para usar isso contra a esquerda. Mas isso está muito longe de acontecer, porque os libertários são de uma ideologia abstrata que procura submeter a realidade àquela ideologia. Então eles falam umas coisas que distanciam muito a maioria do povo do discurso deles. O Miorim falou, não sei se ele falou exatamente isso, mas o cara comentou. Quando o Miorim falou que o favelado está morando na favela porque ele escolheu, me dá uma dor no coração. E aí realmente, pela ideologia libertária, eles falam, não, é porque a ação humana é um axioma intrínseco da ação humana, que em todas as situações ele se repete, que o ser humano escolhe sair de uma situação pior para uma situação melhor. Então eles criaram esse modelo abstrato e que se foda, se o cara está em condições análogas à escravidão, morando numa favela. Então isso, o grande público sempre vai ver o libertarianismo como uma coisa artificial, que de fato é. Então essas vitórias libertárias nos debates não querem dizer nada. Tinha que ser um conservador vencendo os debates, e que é dificílimo de acontecer. Isso me lembrou uma mensagem que o Olavo escreveu, sobre o movimento da esquerda recuperar a hegemonia intelectual. Aí ele falou: atenção direitistas, vocês vão pagar caro por haver aceitado como intelectuais representativos do seu movimento uns tipinhos como Rodrigo Cocô, Marco Antônio Vil, Iago Martins e outros. 20 e tantos anos atrás, a intelectualidade esquerdista mostrou toda a sua inépcia e despreparo ao publicar o Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, comprovando que praticamente todos os pensadores da direita eram desconhecidos por aqueles intelectuais universitários que ali pretendiam cagar regra a respeito deles. Mas os anos se passaram e a esquerdalha, justamente humilhada por mim, por esse vexame intelectual que raiava o estelionato puro e simples, teve tempo para formar uma nova geração de intelectuais bem informados do pensamento da direita, capacitados para enfrentar com vantagem, e aqui eu acrescento muita vantagem, os direitistas metidinhos. Agora, esses novos intelectuais começam a mostrar suas garras e com um pouquinho de esforço vão destruir Kim Catapirocas, Lobostões, Condes Chupetê de la Queima-Ruesca e demais subintelectuais que subiram na vida copiando mal e porcamente umas meias frases do Olavo de Carvalho repetindo chavões liberais. Garanto que desse embate só vão sair bem os alunos mais sérios que seguiram os meus conselhos em vez de roubar pedacinhos e depois cuspir no prato que comeram. Isso aqui eu achei que no final ele foi até muito otimista, que ele falou que os alunos mais sérios dele vão sair bem. E aqui eu coloco, não vão, nem os alunos mais sérios do Olavo são capazes de enfrentar a esquerda, porque o olavismo tem vícios intrínsecos que levaram a uma situação de que eles acham que de que eles têm vergonha de se engajar na política. Então, por exemplo, você vê o Morgenstern falando há pouco tempo, vou dar um conselho para as pessoas, parem de falar de política, parem de militar. Então, se você parar de militar, vai entregar tudo para a esquerda. Então, o Olavo, eu acho que ele sonhava que em algum momento os alunos iam saber ir contra até algumas coisas que ele falava para entrar na militância, no ativismo político. Porque ele tinha um posicionamento contraditório. Às vezes ele falava, não se meta na política, fique estudando só literatura,
e para depois você se meter. Só que ninguém consegue fazer esse equilíbrio. Ou a pessoa se mete na política desde o começo, ou a pessoa quer se fechar e não tem envolvimento nenhum com a política, acha que está acima do bem e do mal, superior às ideologias, enquanto isso a esquerda assassinando crianças através do aborto, destruindo a sociedade, e a pessoa isolada numa bolha. Então, assim, os pouquíssimos alunos do Olavo que teriam condição de fazer isso estão isolados em bolhas totalmente separadas da realidade. E coisa que eu acho que o Olavo não esperava que fosse acontecer. Mas, por enquanto, é triste porque a esquerda está recuperando a hegemonia total no Brasil. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.